Olá, tudo bem? Eu sou a professora Renata Boaventura, professora de Gestão Empresarial e Turismo, e hoje iniciaremos a nossa quarta aula de empreendedorismo. Bom, nas aulas passadas nós já falamos sobre conceito, sobre o que era ideia e oportunidade e as características do comportamento empreendedor. Então, eu coloquei aqui só para a gente relembrar um pouquinho dessa parte importante que é comportamental, né? As atitudes do empreendedor. Então, este empreendedor precisa ir atrás de busca de oportunidades e iniciativa, tem que ter persistência, corre riscos calculados, exige qualidade e eficiência, tem comprometimento, busca informações, estabelece metas, planeja e monitora, tem poder de persuasão e redes de contato, é independente, tem autoconfiança, tá? Então, é só para a gente relembrar aí os comportamentos importantes de um empreendedor. Não necessariamente o empreendedor já nasce pronto, ele pode adquirir durante aí a sua trajetória algumas habilidades que, porventura, ele não esteja muito presente aí no seu comportamento. Na aula de hoje, a gente vai entrar um pouquinho na taxa de sobrevivência das empresas no Brasil. Por que as empresas não vão para frente? Qual é o motivo da falência dessas empresas? Então, vamos entender aí um pouquinho das estatísticas e um pouquinho desses problemas todos que as empresas enfrentam. Com base em algumas estatísticas levantadas pelo Sebrae, nós podemos entender que, ao abrir a empresa, parte dos empreendedores não levantou informações importantes sobre o mercado. Então, ele abriu um negócio sem as devidas informações. 46% não sabiam o número de clientes que teriam e os hábitos de consumo desse cliente. Então, 46%, ou seja, é um número muito grande de empresas que não tinham conhecimento aí de quem ele deseja atender. 38% não sabiam qual era o capital de giro necessário para abrir o negócio. Bem complicado, se você não sabe qual é a sua necessidade de capital de giro, como você vai ter uma empresa aí por muito tempo. 39% não sabiam o número de concorrentes que teriam. Então, não adianta nada eu resolver abrir uma padaria num lugar que já tem um monte de padarias. Tem demanda? Tem cliente para todo mundo? Precisa ter esse tipo de informação. 61% não procuraram ajuda de pessoas ou instituições para a abertura do negócio. Então, não foi atrás de entender aí com um profissional, com uma empresa, uma instituição, um Sebrae, por exemplo. 55% não planejaram como a empresa funcionaria. Então, realmente faltou bastante informação aí. 50% não determinaram o lucro pretendido, então eles não se planejaram, não se programaram. A taxa de sobrevivência das empresas com até 2 anos passou de 54% para 77%. Em boa parte, esta melhora se deve à ampliação do número de microempreendedores individuais, ao MEI. Quando os MEIs são excluídos desta análise, a taxa de sobrevivência cresce apenas 4 pontos percentuais, passando de 54 para 58. Então, é visível que com a inclusão do MEI, desta nova modalidade, ficou muito mais fácil das empresas sobreviverem. Qual a principal dificuldade enfrentada no primeiro ano de atividade na empresa? Então, as pesquisas do Sebrae em 2016, eles apontam que as empresas criadas em 2011 e 2012 mostram que as principais dificuldades enfrentadas no primeiro ano de atividade foram falta de clientes, 16%, falta de capital, 16%, falta de conhecimento, 12%,
mão de obra 10%, impostos, tributos 10%, inadimplência 6%, concorrência 4% e burocracia 4%. Quais são as causas da mortalidade das empresas no Brasil? Não é possível atribuir a um único fator a causa da mortalidade, mas sim a uma combinação de fatores em 4 grandes áreas: a situação do empresário antes da abertura, o planejamento dos negócios, a capacitação em gestão empresarial e a gestão do negócio em si. Vamos falar um pouquinho dos tipos de empresa que nós temos atualmente. Empresário: pessoa física equiparada à pessoa jurídica para fins tributários. Exerce profissionalmente atividade econômica organizada. Não pode ser empresário o prestador de serviço que exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, salvo se o exercício da profissão constituir elementos da empresa. Poderá ou não ser MEI, microempreendedor individual. MEI, microempreendedor individual. Então, vamos entender um pouquinho o que é este MEI que tem aí ajudado as empresas, né, a se manterem no mercado. Então, o MEI, pode ser um empresário, atuação sem sócios. Olha o nome, microempreendedor individual. Optante pelo Simples Nacional e pelo CIMEI. Receita bruta anual de até 81 mil. Exerce somente atividades permitidas ao MEI. Possui apenas um estabelecimento, não tem filial. Não ser titular, sócio ou administrador de outra empresa. Ter apenas um empregado no piso salarial da categoria profissional. Não prestar serviços mediante cessão ou locação de mão de obra. Tributação reduzida e em valores fixos mensais. Sociedade empresária limitada. Então, esta é uma opção também bastante usual. Atuação em sociedade, 2 ou mais sócios. Responsabilidade limitada. Não exige capital social mínimo. Exercício de atividade econômica organizada, indústria, comércio, serviços. Não pode exercer serviços intelectuais de natureza científica, literária ou artística. Sociedade simples, pura ou limitada. Esta daqui já atende aos requisitos que não são compreendidos na anterior. Então, também é uma atuação em sociedade, 2 ou mais sócios, pessoa jurídica, não exige capital mínimo, prestação de serviços de profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística. Sociedade anônima, SA. Na sociedade anônima também existe mais de um sócio empresário. Neste caso, eles são chamados de acionistas. Isso porque o capital da empresa é distribuído em ações. A empresa de sociedade anônima pode ser de 2 tipos, de capital aberto e capital fechado. É característica marcante da sociedade anônima a repartição dos lucros entre os acionistas. EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada. Atuação individual sem sócios. Pessoa jurídica, responsabilidade limitada. Capital social integralizado de no mínimo 100 salários mínimos, ou seja, eu só posso atuar se eu tiver o capital para iniciar o capital social. Exercício de atividade econômica organizada, indústria, comércio e serviços, ou prestação de serviços intelectuais de natureza científica, literária ou artística. Tratando do porte da empresa, nós podemos distribuir aí a microempresa, ME. As microempresas são entendidas assim a partir do seu faturamento bruto anual, que não pode ultrapassar os R$ 360 mil.
Outra opção é o EPP, empresa de pequeno porte. Para ser uma empresa de pequeno porte, é necessário que ela fature anualmente de 360 mil até 3,6 milhões. Empresas sem fins lucrativos. Os negócios sem fins lucrativos também são pessoas jurídicas. Esses possuem características bem distintas das demais empresas. A principal característica e que se destaca é que eles não visam lucro ao praticarem suas atividades. Apesar disso, entra receita nesse tipo de empresa, mas são empregadas para a manutenção de suas atividades. Sociedade em comandita por ações. A sociedade em comandita por ações pode assemelhar-se às sociedades anônimas. Isso porque o capital é dividido em ações. E existem dois tipos de sócios, os comanditados e os comanditários. Sociedade em comandita simples. A sociedade em comandita simples assemelha-se à anterior. No caso específico, esse tipo de empresa também é constituída por dois sócios, que são os comanditários, eles têm responsabilidade apenas sobre suas cotas. Os comanditados, eles são pessoas físicas que têm responsabilidade solitária e ilimitada sobre as obrigações sociais da empresa. Bom, turma, chegamos ao final de mais uma aula de empreendedorismo. Espero que vocês tenham aproveitado e entendido todos os conceitos e todas as informações. A gente vai abordar muito mais na nossa aula online. Espero todos vocês. Até breve, até a próxima aula. Muito obrigada!